Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre juízos ou proposições. Essa é a nossa terceira aula sobre lógica e hoje nós estudaremos um pouco mais sobre o aspecto formal da lógica. Primeiramente, eu quero falar sobre os 3 atos do espírito. Na verdade, nós vamos falar sobre 2. Nós já abordamos na aula passada, que é a simples apreensão. A simples apreensão é um processo no qual a nossa mente vai retirar as características sensíveis daquele objeto que ela visa apreender. Para quê? Para que esse objeto possa habitar na mente. O que habita na mente são características inteligíveis dos objetos. E quando você tem um conjunto de características inteligíveis de um objeto, isso na sua mente vai ser representado por um conceito, tá ok? Quando você tem um conjunto de características inteligíveis, você vai ter um conceito na sua mente. O juízo, ele é o segundo ato do espírito. O juízo nada mais é, digamos assim, existe até um debate, mas o juízo, ele é uma sentença. Um juízo é a forma como que nós nos expressamos. Nós veremos aqui abaixo algumas formas de juízo ou de proposições. O terceiro ato do espírito é o raciocínio, mas esse nós abordaremos um pouco mais à frente. Frio, isso é um termo. Frio é um termo. E quando nós dizemos frio, ruim, frio, bom, nós usamos termos, tá ok? Nós estamos apenas usando termos. No momento que nós ligamos esses termos, nós fazemos a relação entre frio e bom, ou frio e ruim, neste momento nós estamos criando uma proposição. Por quê? Usar uma proposição, ou seja, propor alguma coisa, ou fazer uma sentença, nada mais é do que estabelecer uma relação entre 2 termos. Tá ok? Quando você estabelece uma relação através do verbo ser, você está fazendo uma proposição. Você está propondo alguma coisa, né? Quando o juiz, ele dá uma sentença e ele diz que o sujeito é, através do verbo ser, ele estabelece a relação entre o termo sujeito e culpado, neste momento, você tem uma proposição. Você tem algo que pode ser julgado como verdadeiro, como falso, tá ok? E nós estabeleceremos mais à frente as diferenças entre oração e frase, tá ok? E como eu já disse, o juízo ele é isso. Ele é a forma com que nós estabelecemos relações entre termos, ou entre 2 termos, ou entre o sujeito e um predicado. Nós dizemos, algo é bom. No exemplo acima, frio é bom. Neste momento, nós temos um juízo. Por quê? Através da nossa mente, nós fizemos ali um exercício pelo qual, depois da simples apreensão, ou seja, depois de abstrair, depois de tornar um conceito na mente, nós fazemos um juízo sobre algo. Nós dizemos, isso é bom, ou isso é ruim, tá ok? E essa relação que nós estabelecemos entre sujeito e predicado é chamada de sujeito. Mas como que nós expressamos isso? Através das proposições. O juízo normalmente ele ocorre na mente. A forma com que nós expressamos isso é a proposição. A proposição é isso. A forma é o ato, através da linguagem, com que nós expressamos um juízo, tá ok? Proposição é o ato que nós fazemos através da linguagem e expressamos um juízo. Uma proposição, ela é uma expressão do juízo, então, e ela pode ligar ou não ligar. Por exemplo, tal pessoa, fulano, não é estudioso. Neste momento, nós temos uma proposição, onde nós afirmamos algo, ou seja, é positivo. Mas nós também dizemos algo que é negativo, porque nós dizemos que não é. Então nós afirmamos. Então, o que eu quero que vocês compreendam é que é possível ter uma proposição que ela seja positiva, de afirmar, mas negativa no seu conteúdo, de dizer que não é. Você afirma, João não é um estudioso. Você está dizendo que alguém não é estudioso. Você está afirmando que é uma coisa positiva, afirmar, mas você também está, sobre o conteúdo, negando. Tá ok? Então, uma proposição é isso. É uma forma onde nós expressamos um juízo através da linguagem.
E a proposição, ela tem a capacidade de ligar ou não um sujeito a um predicado, tá ok? Um sujeito à sua característica, um sujeito àquilo que vai qualificar o sujeito, tá ok? E normalmente nós fazemos isso através de um verbo. A proposição, como já foi dito, ela se expressa através da linguagem, tá ok? O juízo ele é expresso através da linguagem. Quando nós falamos de linguagem, nós temos basicamente 3 níveis. O primeiro é uma espécie de simples apreensão, né? Porque nós constatamos, por exemplo, banana é uma fruta. No segundo passo, nós dizemos banana é bom. No terceiro passo, nós ordenamos, né? Existem basicamente 3 níveis da linguagem. Quando você tem uma proposição na sua forma bem estabelecida, quando você tem uma proposição que segue os aspectos da lógica, que segue os aspectos formais da linguagem, nós temos então uma função categórica, uma proposição, categórica. E as proposições categóricas são proposições que possuem um valor lógico, tá ok? E é assim que nós vamos começar dessa forma a estudar um pouco mais sobre as proposições. Nós vamos estudar mais à frente um pouco mais sobre os aspectos formais da lógica. Isso aqui é só para fazer uma breve introdução sobre juízos e proposições, tá ok? Se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, deixe seu like e se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários.